Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Fernanda. Eu sou pesquisadora de pós-doutorado lá do Laboratório de Ecologia Marinha Bêntica, do Departamento de Ecologia da UERJ. E durante esse período eu vou dar 3 aulas para vocês, sendo que a primeira é essa, fatores limitantes, tá? Deixei meu e-mail aqui, vocês podem entrar em contato com dúvidas, comentários, sugestões. Então vamos lá. A gente vai falar durante essa aula de recursos e condições, que são fatores, né? Vamos falar de 2 leis que trilharam o caminho até chegar na definição do que são os fatores limitantes, que a gente vai definir aqui também, tá? Vamos ver os princípios da tolerância, os principais fatores potencialmente limitantes do mar, e vamos ver uma série de exemplos, né, de estratégias dos organismos para lidar com essas dificuldades no meio marinho, tá? Então vamos lá. Então, para contextualizar nossa aula aqui, vamos começar com uma pergunta básica, mas que tem sido foco do interesse dos ecólogos há bastante tempo, né? O que determina a ocorrência e o sucesso de um organismo em um local, num dado momento? Aqui, por sucesso, eu quero dizer a capacidade de um organismo de realizar suas atividades, de crescer, de sobreviver e de se reproduzir, tá? Então, eu fiz aqui uma representação bem esquemática de 4 círculos. Imaginem que cada um desses círculos é uma mancha de ambiente, tá? Aqui a nossa espécie focal é esse caranguejinho, né? E ele está presente em 2 dos 4 possíveis ambientes, né? Por quê? Por que ele não está presente nos 4? Né? Então, existem uma série de processos que juntos vão determinar a ocorrência e o sucesso dos organismos em determinadas situações. Tá? Quais são eles? Primeiro, claro, são as características individuais e da espécie, né? Biológicas, tá? Que são fruto de processos históricos e evolutivos, sempre com base genética, né? Além disso, também são determinados pelas características do ambiente, né? As condições e os recursos abióticos naquele local, naquele momento, tá? E também determinados pelas interações biológicas, né? Competição, predação, vocês vão ver nas próximas aulas, tá? Aqui, por que eu coloquei tudo isso? Porque eu quero que vocês tenham em mente que todos esses processos estão sempre acontecendo a todo momento. Um influencia o outro, tá? A gente acaba separando por uma questão didática, né? Para ir vendo cada um deles com mais detalhe, mas que vocês tenham na cabeça, a gente vai falar mais sobre isso durante a aula, mas que vocês tenham na cabeça que todos eles estão ocorrendo ao mesmo tempo, né? E um influencia o outro. E tem mais um fator complicador, que é a ação humana, né? As atividades humanas podem também, por sua vez, afetar cada um desses 3 compartimentos e, consequentemente, também influenciar, né, na ocorrência e no sucesso dos organismos em determinadas situações, tá? A gente também vai falar sobre isso em algumas oportunidades aqui durante a aula, tá? Então, nosso foco nessa aula de fatores limitantes vai ser nesse compartimento aqui. Vamos falar sobre as características ambientais, tá? Condições e recursos abióticos que determinam a ocorrência e sucesso dos organismos num local e num dado momento. Bom, um organismo, para estar num local, num determinado momento, ele precisa, né, de determinadas condições, né, e de recursos essenciais para realizar suas atividades, para crescer, para sobreviver e reproduzir e se manter, tá? Então, qual é a diferença entre condições e recursos, né? As condições são fatores abióticos, tá? Físicos ou químicos, que não são consumidos pelos organismos, tá? A presença dos organismos pode, sim, afetar essas condições, mas não pode consumi-las, tá? Como é que poderia ser que os organismos podem afetar uma condição? Por exemplo, imaginem numa floresta, né?
A temperatura pode ser diferente se você tem mais ou menos árvores, certo? Mas eles não vão estar gastando, consumindo a temperatura. A temperatura vai ser aquela, né? Por outro lado, os recursos, né, são consumidos, são elementos, né, ou condições não, desculpa, são elementos que são consumidos pelos organismos, tá? Então, que vão ser depletados, vão ser diminuídos, as quantidades vão ser diminuídas pela presença dos organismos num determinado local. Por exemplo, espaço, água, nutrientes, né? São elementos limitados, né? Então, você tem um espaço, por exemplo, imaginem um costão rochoso, né? O espaço é limitado. Então, se você tem 2 organismos, você tem bastante espaço ainda restante para outros. Se você tem 10, você já vai ter um espaço mais limitado, tá? Essa é a diferença básica de recursos e condições. Se eles podem ser consumidos ou não pelos organismos, tá bom? Aqui, como exemplo de condições, a gente tem temperatura, salinidade e pH. Uma complicaçãozinha é que tem alguns fatores, tá? Que podem ser tanto recursos quanto condições, dependendo do organismo em questão ou da situação em questão. Por exemplo, a luz, tá? Em alguns casos, a luz pode ser condição ou pode ser recurso. Por exemplo, numa floresta também, vamos pensar. Para aquelas espécies, né, que são árvores grandes, altas, a luz é uma condição, porque ela vai estar sempre ali, né, com aquela quantidade. Agora, durante o dia, né, pelo menos. Para espécies que são do subbosque, que são mais sombreadas, já passa a ser um recurso, porque aquelas árvores reduzem a quantidade de luz que chega, né, para as espécies menores. Então, é só para ter isso em mente, mas a diferenciação básica é a coisa do consumo, tá bom? Então, vamos lá, mas o que são os fatores limitantes, né? A definição de fatores limitantes foi sendo aprimorada ao longo do tempo, né? E a primeira tentativa, né, de definição desses fatores foi a lei do mínimo de Liebig, em 1840, né? E Liebig, que era um químico que estudava plantas, né, o efeito de nutrientes sobre o crescimento das plantas, enunciou, né, ou percebeu que o crescimento das plantas, no caso dele, né, o crescimento de um organismo é limitado pelo elemento essencial que está presente na concentração inferior à requerida por esse organismo, né? No caso, ele estudava plantas e ele viu que as plantas eram limitadas pelo boro, que apesar de ser um elemento que era necessário em condições muito baixas, quando ele estava disponível numa condição inferior àquela necessária para o crescimento das plantas, elas não cresciam, tá? Então ele viu que existia esse mínimo necessário para que o crescimento do organismo acontecesse. Aqui tem o barril, né? E aí tem uma série de elementos, e aí o elemento que é limitante é o que está em menor quantidade, tá? Então, ele chegou à conclusão, aqui acho que é importante a gente lembrar, que o que ele falava é que os recursos que estão disponíveis em grande quantidade não são limitantes, né? Só aqueles que estão presentes em uma quantidade menor do que é necessária para o organismo em questão. E isso vai variar, claro, de organismo para organismo, espécie para espécie, condição para condição. Depois veio a Lei da Tolerância de Shelford, em 1913, né, que estendeu essa definição para falar de limites máximos também. Então, o que ele falou? Que para cada espécie existem amplitudes de tolerância com limites máximos e mínimos aos fatores ecológicos, dentro das quais sua existência é possível. Então vejam que aqui ele insere a questão do máximo. Enquanto Liebig falava só do mínimo, né, ele fala que o máximo, se um determinado fator também está em excesso, ele pode ser prejudicial, tá? Então,
vindo aqui da questão do Shelford, né? Nós temos aqui a curva de tolerância, chamada curva de tolerância, tá? Em que aqui ela está representada para um fator, né? Que é a temperatura, tá? Então, vocês veem aqui no eixo X a temperatura. E aqui no eixo Y o tamanho populacional. Poderia ser qualquer outra variável que represente o sucesso que a gente está chamando, né? Poderia ser crescimento, por exemplo, médio dos organismos de uma determinada espécie, tá? Aqui está o tamanho populacional. Então, o que a gente vê? Que essa curva, né? Ela tem um mínimo, ela vai subindo até alcançar um pico, né? Que é um valor ótimo, e depois ela vai diminuindo, tá? Então, aqui o que eu quero que vocês percebam é que existe uma amplitude ótima, né? Um intervalo no qual, deixa eu tentar marcar aqui, um intervalo no qual o tamanho populacional é maior, né? Vocês veem aqui representado pela quantidade de peixes, tá? A abundância de indivíduos é máxima, digamos assim, tá? Depois tem essas duas outras faixas, tá? Que são as zonas de estresse fisiológico, né? Tanto inferior aqui quanto superior, né? Em que o número de indivíduos é muito menor, eles ainda estão presentes, tá? Nesses valores de temperatura, mais baixos do que o ótimo e mais altos, mas estão sob estresse fisiológico, né? E, por outro lado, tem esse último intervalo aqui, que é a zona da intolerância. Aqui, os indivíduos nesses limites de temperatura, muito baixos e muito altos, não tem peixe nenhum, tá bom? É aí que eu quero destacar aqui, que a gente está vendo. Então, aqui também é só lembrar que esse ponto aqui é o limite inferior da tolerância e aqui o limite superior da tolerância. Acima desse limite a gente não tem indivíduo nenhum, abaixo desse limite a gente não tem indivíduo nenhum, tá? Então, quero destacar aqui para vocês que essa é uma curva de tolerância para uma dada espécie, para um fator, temperatura, tá bom? A gente vai ver que para outros fatores essa curva poderia ser diferente, tá? Então, com tudo isso, a gente tem a nossa definição. O que são os fatores limitantes? São fatores que podem limitar o crescimento, a sobrevivência e a reprodução de um organismo, seja estando em excesso ou em escassez, tá? Então, fundamental essa coisa aqui do excesso ou escassez, como a gente viu ali na nossa curva de tolerância. A partir daí, então, a gente tem alguns princípios da tolerância, né? Primeiro, os organismos podem ter ampla tolerância para um fator e tolerância estreita para o outro. Então, era um pouco o que eu estava querendo dizer. Aqui, nessa curva nossa que a gente estava vendo de tolerância para a temperatura, né? Dá para ver que existe uma ampla tolerância, que eu tentei representar meio feio, tá? Um segundo fator, né? Esse em azul aqui mais claro, que poderia ser um outro fator, tá? Que essa mesma espécie pode ter um limite, né, uma tolerância estreita, tá bom? E isso ocorre bastante. O segundo princípio diz que organismos com grandes amplitudes de tolerância para todos os fatores tendem a ser mais amplamente distribuídos, né? Isso é fácil de entender, né? Aqueles organismos que suportam uma série de variações, né, nos fatores abióticos, conseguem ser encontrados em vários tipos de ambientes diferentes, né? O terceiro princípio de tolerância diz que, quando a situação não é ótima para uma espécie em relação a um fator, os limites de tolerância podem ser reduzidos para outro fator, tá? Então, pode haver interação entre fatores. Por exemplo, quando aqui a gente tem a grama, né? Então, quando tem pouco nitrogênio no solo, né? Ou seja, o nitrogênio é limitante, a grama também pode ser menos resistente à seca, ou seja, vai precisar de mais água, tá? Isso pode acontecer e ocorre em vários casos. Então, um exemplo. O terceiro princípio da tolerância fala que organismos frequentemente não vivem na natureza nos seus níveis ótimos em relação a um dado fator, tá?
Aquela curva de tolerância que a gente está vendo é uma curva de tolerância hipotética. Provavelmente, hipotética não é, ela é real, né? Mas ela é... Como é que a gente constrói a curva de tolerância? É muito difícil você medir isso no campo, né? Você normalmente faz essas curvas de tolerância no laboratório, que você controla todos os outros fatores, né? E você avalia um fator só. Por exemplo, a temperatura. Aí você vai mudando os valores de temperatura e vai vendo se cresce mais ou menos, ou né, de alguma outra variável que seja importante para aquela espécie, né? E aí você constrói a curva de tolerância. Mas na natureza, raramente os organismos vivem no seu ótimo, tá? Por quê? Porque existem outros fatores, como a gente já viu em princípios anteriores, né? Existem outros fatores operando, tá? Que podem ser mais importantes do que aquele em questão. E também existem as interações biológicas, né? Então vamos ver aqui. Nesse caso é um exemplo da orquídea, tá? As orquídeas, elas possuem amplitude ótima da fotossíntese quando estão sob um sol pleno, né? Então, se a gente medir no laboratório a taxa de fotossíntese de uma orquídea, né? Com uma quantidade de luz, você vai ver que à medida que aumenta a luz, a fotossíntese, a taxa de fotossíntese aumenta. Mas no ambiente, as orquídeas vivem em locais sombreados. Por quê? Porque elas não suportam altas temperaturas, né? Então, tem essa questão do conflito, né, entre alta quantidade de luz e alta temperatura. Então, acaba que elas vivem num lugar menos ótimo em relação à luz, mas ótimo com relação à temperatura. Tá? Então, é só para vocês também pensarem que sempre existem vários fatores operando e muito dificilmente os organismos vão estar no seu ótimo para tudo, né? Ao contrário. Tá? E o quinto princípio da tolerância, né, fala que organismos em fase reprodutiva ou imaturos geralmente possuem limites de tolerância mais estreitos, né, que a gente tem o exemplo do siri azul, Carinex, sapidus, né, e enquanto os siris adultos suportam viver em estuários, né, que tem águas salobras e com influência de rios, né, as larvas do siri suportam apenas águas salinas mesmo, tá? Então, esses organismos são incubadores, né? Eles incubam os ovos, mas quando esses ovos são liberados na coluna d'água, eles saem do estuário, né? Eles são transportados para áreas fora do estuário, tá? Aí as larvas vão crescendo e só voltam depois que já atingem um estágio mais maduro, em que elas suportam, já não é mais larva, né? É um estágio bem juvenil, e aí elas conseguem voltar, tá? Porque as larvas são planctônicas, né? Elas conseguem voltar para as áreas de estuário. Tá bom? Então, de forma geral, né? Tanto organismos em fase reprodutiva quanto esses estágios imaturos são mais sensíveis, né? Possuem limites de tolerância mais estreitos. Se a gente fosse ver a curva de tolerância, seria diferente. Então, é importante também a gente pensar que aquela curva de tolerância vai depender, né, do estágio do ciclo de vida, né, do organismo, tá bom? Então, aqui a gente tem uma representação e alguns termos que se usam, né, para essas curvas de tolerância. Aqui, de novo, tem a temperatura e a atividade, tá? Crescimento, poderia ser alguma outra variável, né? E aí, uma curva de tolerância desse modelo, né, que tem uma ampla tolerância, por exemplo, para a temperatura, esse organismo vai se chamar um organismo euritérmico, tá? E se ele tiver tolerâncias mais estreitas à temperatura, ele vai se chamar estenotérmico. Euri é amplo, esteno é estreito, tá? E aqui, no caso, ele até diferencia politérmico, né? Se for para preferência, né? Em valores de temperatura mais altos, e oligotérmico se o organismo tiver preferência por temperaturas menores, tá?
Então, o esteno estreito, eurilargo, isso pode ser usado para uma série de fatores diferentes, a gente viu aqui embaixo, com relação à temperatura, mas também pode ser, por exemplo, para água, né? Esteno hídrico, euri-hídrico, estenoalino, quando tem nível de tolerância estreito para salinidade, né? Eurialino, quando tem ampla tolerância à variação de salinidade, estenofágico para alimentação e eurifágico para alimentação, tipos de nutrientes diferentes, tá bom?